Oi, gente! Na dica da Jana de hoje, especial de Páscoa, eu vou ensinar para vocês uma sobremesa deliciosa para o seu almoço de domingo de Páscoa. Eu sou Janaína Skonick e na dica da Jana de hoje, especial de Páscoa, a gente vai fazer a sobremesa do nosso domingo de Páscoa. O que eu fiz aqui em primeiro lugar? Peguei uma forma de ovo de Páscoa de 500 gramas e dentro dessa forma eu montei o meu bolo. Então, primeiro, uma camada de bolo que cobrisse toda a minha forminha de acetato e aí fui intercalando massa e recheio, massa e recheio. Essa massa que eu fiz esse bolo é uma massa de Red Velvet. Então, a gente tem um veludo vermelho aqui dentro do nosso ovinho. Terminei de fazer, levei para a geladeira por mais ou menos 1 hora. Depois de 1 hora de geladeira, a gente consegue desenformar. Claro que para levar para a geladeira, você já pode posicionar na travessa onde você vai manter a sua sobremesa e deixa lá na geladeira por 1 hora. Daqui 1 hora, ele solta da sua forminha e você tem o seu bolo já prontinho. Bolo pronto, eu vim com uma ganache e fiz uma pré-cobertura com a ganache aqui no meu bolo. Primeiro, para tirar alguma imperfeição que tivesse e segundo, para que a gente possa colar nossa pasta americana aqui no nosso bolo. Agora a gente vai decorar esse bolo para a sua sobremesa do almoço de domingo. Lembrando que todas as receitas que eu estou fazendo nas dicas de Páscoa estão lá no meu site. Aqui eu tenho então pasta americana branca, só pasta americana. E eu vou abrir essa pasta para cobrir o nosso bolo. O ideal é que essa pasta tenha em média meio centímetro de espessura. Terminei de abrir e aí a gente vai cobrir o nosso bolo. Toda vez que eu tenho uma prega, o ideal é sempre que a gente abra essa prega e acomode a pasta de baixo para cima. Acomodei toda a pasta. Venho com o alisador e vou marcar a parte de baixo, vou fazer uma marcação aqui para poder cortar esse excesso de pasta. Passei a pasta, o alisador, aliás, na volta toda. Agora eu venho com a carretilha e vou tirar o excesso. Termino de dar a volta e retiro. E eu vou passar água em toda a minha pasta. Essa água vai ser a minha colinha. Se eu puxar aqui, ó, dá até pra ver a pasta já bem meladinha. Vou fazer bem devagarinho, ó. Já dá pra ver a colinha. Então é assim mesmo que eu quero que fique, com pouca água e muita cola, muita aderência. Coloquei essa aderência toda porque eu vou preencher com confeito. Retiro o excesso. Vejo se colou em todas as partes do meu bolo. Olha só. E o excesso a gente vai retirar. Aqui eu vou retirar na própria forminha de ovo que tá aqui vazia. Tirei o excesso. Esse pouquinho que ficou aqui, eu quero deixar ele pelo prato espalhadinho para dar um charme e para mostrar que são coraçõezinhos. Porque no ovo todo a gente tem que prestar mais atenção para ver que são corações. Então, assim no prato a gente consegue visualizar bem. E agora eu vou fazer um laço para a gente colocar sobre o nosso bolo e finalizar de uma forma muito legal. Então, aqui eu venho com a pasta americana já tingida de rosa. Olha só, que tá aqui do meu ladinho. Aqui eu tingi e deixei do meu lado porque eu já ia utilizar. Em casa, se vocês forem tingir e demorar um pouquinho para utilizar, lembrem de deixar sempre num saquinho fechadinho para que não aconteça da sua pasta ressecar. E toda vez que a sua pasta estiver parada, sove bastante para daí então você continuar utilizando, tudo bem? Sovei a minha pasta, vou abrir. E depois que eu abrir, a gente vai cortar. Eu vou cortar uma tira para eu passar no meu ovo e vou cortar um pedaço para a gente fazer um laço para finalizar esse ovo, que é o nosso bolo
a nossa sobremesa do domingo de Páscoa. Cortei de um lado, do outro lado para dar a largura que eu quero para minha faixa. Tenho a minha largura, vou passar água na pasta, porque como eu tenho o meu bolo cheio de confeitos, é mais fácil grudar se a água estiver aqui agora, que é a nossa colinha. Então, passei uma colinha aqui. Vou deixar já um lado retinho, para ficar mais fácil para acomodar. Venho na lateral do meu bolo, colo e transpasso. Quando eu chego na outra lateral, eu venho de novo com a minha carretilha e corto, deixa eu deixar retinho, corto dando acabamento. Dei o acabamento, agora só falta o lacinho. Vou cortar uma tira mais ou menos do mesmo tamanho da que eu transpassei. Eu gosto até de fazer um pouquinho mais larga, porque eu vou franzir esse laço, então para ficar do mesmo tamanho. Vou cortar um pedacinho para fazer o centro do nosso laço. Então aqui a gente tem o centrinho do laço. E aqui eu corto uma tira com o tamanho que a gente vai querer deixar esse laço. Como é que eu faço o meu laço? Primeiro de tudo, eu vou achar o meio da minha tira, que é aqui, olha só. Achei o meio da minha tira, eu vou dobrar para um lado, chegando até o centro. E para o outro lado, também chegando até o centro. Se a pasta está bem úmida, como está a minha, a gente nem precisa passar água para colar. É só franzir. E aí a gente pode ajeitar também o tamanho do laço se a gente quiser diminuir um pouquinho. Aqui eu achei que o meu tá grande, tiro um pouquinho do excesso e vou unir outra vez. Esse pedacinho que a gente deixou de lado, a gente utiliza para fazer o fechamento do nosso laço. E com esse fechamento, lacinho pronto, a gente passa um pouquinho de colinha no nosso bolo, que é a água, lembrando que eu uso somente água, e coloco o lacinho aqui. Acomoda. Se quiser deixar secando um pouquinho com o guardanapo aqui para dar um volume para o seu laço, pode. Se quiser fazer ele mais chatinho e fazer um laço Chanel, pode também. Aqui é a hora de você soltar a sua criatividade. E dessa forma, você vai ter uma sobremesa linda e deliciosa para o seu almoço de domingo de Páscoa. Tenho certeza que tanto a sua família quanto os seus clientes vão amar essa sobremesa. Lembrando que todas as receitas da série de Páscoa estão lá no meu site. Então, se não quiser perder nenhuma, dá um pulinho lá que tem tudo para você. Gostou da dica de hoje? Então compartilhem com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso às dicas da Jana. E fiquem por dentro das minhas mídias sociais, assinem o meu canal no YouTube, que todos os dias tem dica nova para você. Até amanhã!